povo de Deus. Eu quero trazer aqui uma breve palavra para mim e para a sua meditação, que fica no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 22 em diante, que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é uma palavra muito conhecida, uma palavra muito ministrada, mas que dá muito sentido na nossa vida. Fala grandemente aos nossos corações. Quem sabe eu e você estamos nesse momento passando por uma tempestade muito grande, mas isso não quer dizer que eu e você vamos morrer nessa tempestade. A Bíblia fala que Jesus e seus discípulos entraram no barco e partiram. Jesus, ele foi diretamente para a popa do barco descansar, enquanto seus discípulos estavam lá do outro lado do barco. E de repente, enquanto Jesus descansava, houve uma tempestade terrível. E aqueles discípulos simplesmente se desesperaram, ficaram atônitos, achando que iriam morrer afogados. E ali eles tentavam tirar a água que entrava dentro do barco. Uns ficavam desesperados, não sabia se pulava ou se permanecia, e ficaram ali desesperados enquanto Jesus estava na popa do barco. Eles nem sequer pensaram que eles ali não estavam sozinhos. Isso é o que acontece com a gente. Às vezes a gente murmura, a gente reclama, mas a gente esquece que Jesus está ali no barco conosco. E aqueles discípulos se desesperaram, ao invés de clamar a Deus, ao invés de glorificar o Senhor. Eles não faziam ideia de que Jesus estava ali, mas estava ligado em tudo. E veja que até naquele momento Jesus estava esquecido por eles, porque nem lembrar de Jesus eles lembravam. Eles somente reclamavam, da fúria do vento. Quem sabe até eles diziam: pronto, agora nós vamos morrer afogado aqui, no meio dessa tempestade. Existe tempestade, meus irmãos, que não é para acabar com a gente, com nossos sonhos, com nossos projetos. Mas às vezes a tempestade ela vem para nos despertar, a buscar mais o Senhor, a orar mais, a clamar, a se humilhar mais nos pés do Senhor, na presença dele. E nós sabemos também que Deus, ele só testa, ele só prova quem ele quer aprovar. Ele só prova quem verdadeiramente ele ama. E creio eu que Jesus estava ali na popa do barco, mas ele estava ali pensando assim: meus filhos são tão medrosos, esquecem de clamar por aquele que está bem próximo a ele. Mas cada vez mais aqueles homens reclamavam. Tinha deles que até pensavam em se jogar dentro do mar. Talvez você esteja exatamente assim, pensando em parar, porque não está suportando as tribulações, não está suportando as calúnias, as perseguições, não está suportando a falta de, quem sabe, material na sua vida. Mas nós não temos que pensar nas coisas materiais, não, meus irmãos. Nós temos somente que pensar que com Jesus nós estamos bem, porque Ele nunca nos abandona, ele sempre mostra uma saída. Aonde você vê que tudo acabou, Ele chega e mostra que Ele é Deus e que tudo Ele pode fazer na minha e na sua vida, basta somente a gente crer, confiar, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles homens naquele momento eles se encontravam sem fé. Então aí
No momento em que eles viram que a tempestade só aumentava cada vez mais, que o vento soprava, eles se lembraram de ir ter com Jesus. E lá eles falaram: Jesus, será que não vê que nós estamos perecendo? E ali Jesus deu ordem o vento que se calasse e o vento se calou. Jesus deu ordem que a tempestade parasse e ela parou. Ei, você esqueceu que o Senhor ele deu autoridade a mim e a você para repreender o mal, para repreender os ventos e a tempestade? Eu e você somos profeta aqui na terra. Você tem uma boca abençoada por Deus. Então, por que você não profetiza aí no meio dessa tempestade que a bonança ela chegará? Quando você começar, em vez de você reclamar e murmurar, você começar a crer que Jesus é na sua vida, que Jesus está com você no barco e que a qualquer momento essa situação que você vive, ela pode mudar. Você crê nisso? Então, quando Jesus ali calou, deu ordem aos ventos e ao mar, e ali o vento se calou e o mar acalmou. E aqueles homens olharam assim, ficaram abismados, quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus, querido. Então, se eu e você, nós vivemos pela fé. E se eu e você não crermos mais, se eu e você não colocar a fé em ação, de nada nos serve. Então, quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer que acabou, em vez de você chamar por aqueles nomes horríveis, chame por Jesus. Chame pela pessoa certa, porque esse sim, ele estende a mão. E ele diz para você: não temas, meu filho, eu estou aqui. No meio de tudo isso que eu e você estamos passando, pode ter certeza que o Senhor ele está enviando um anjo até você com uma provisão, porque ele é o Deus de provisão. E você crê na promessa, na provisão de Deus? Pois é, por esses dias ele vai mostrar para você que ele pode tudo na sua vida. Então, clame mais a Ele, ore mais, busque mais ao Senhor, que você vai ver as portas que estão trancadas, você vai ver as portas abrirem. Talvez a porta não se abriu para você, porque Deus está esperando a sua atitude, a sua ação. Então, quando você dobrar o joelho, clamar ao Senhor, você vai ver, você vai lembrar dessa palavra de hoje, que o mar vai se abrir. Assim como o mar se abriu para o povo de Israel, quando Moisés estendeu a vara no meio do mar, e o mar se abriu. Então o Senhor só está esperando uma ação sua. Quando você entrar em ação, começar a clamar ao Senhor, dobrar seu joelho, pedir, porque como a Bíblia diz, pedir, dá-se-vos-ás, batei, a porta se abre. Tudo que a gente pede, o Senhor nos dá, queridos. Nós temos que saber pedir, nós temos que saber clamar ao Senhor. Talvez você esteja clamando de uma forma errada. Então mude a estratégia, mude a sua oração. Mude o seu clamor, clame com mais fé, clame com mais responsabilidade, porque tudo que a gente pede tem que ser com responsabilidade. Então peça que o Senhor vai te dar. A Bíblia diz que Deus não é um pai que o filho pede um pão e ele dá uma serpente. Às vezes a gente pede uma bicicleta e Deus nos presenteia com um carro. Às vezes você pede a Deus um pão e ele lhe dá um banquete. E eu creio que um banquete Deus fará sobre a sua vida por esses dias. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que está nesse momento desanimado, pensando até em parar e desistir de tudo. Faça a sua parte com Deus, que Ele fará a parte dele com você. Amém? Se inscreva no meu canal, compartilhe, faça a sua parte, evangelize, porque a recompensa de Deus ela virá na minha e na sua vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a minha e a sua vida.